Dando sequência, então, à cobertura aqui da FEIPET 2026, nós estamos recebendo agora Juliene Fel, tudo bem? Veterinária. Boa tarde, Sul. Adoro estar por aqui. Ô, lugarzinho É gostoso. bom, né? E hoje não tá Nossa, tão frio. melhor ainda, porque eu sou velha, tenho frio. Então, se tivesse muito frio, tava lascado. Seja muito bem-vindo a esse nosso podcast aqui na FEIPET, é um prazer te receber. A Juliene teve agora há pouco dando uma palestra que se chama Quando o Cuidado Vira Estresse e Falhas Invisíveis no Manejo Ambiental Felino. A minha primeira pergunta aqui, antecedendo, né, a nossa mesa aqui de podcast, foi: era uma palestra mais voltada para o público, né, para quem cuida de gatos ou para veterinários? E a Juliane me falou mais ou menos que é uma orientação para veterinários orientarem donos, né, a gente chama, né, tutores, né, Tutores. de gatos, que é a palavra correta. Seria mais ou menos esse ambiente que a gente quer gerar através da sua palestra, Juliane? Sabe o que acontece? A gente, como veterinário, falha muito porque a gente não aprende na faculdade sobre comportamento. Uhum. Então, a gente é treinado a buscar doença, a ficar no consultório buscando doença, buscando o que está errado. E o gato, como é uma espécie bem particular, ele possui muitas necessidades da espécie. E a gente, como veterinário, não sabe para ensinar o tutor, para o tutor entender algumas necessidades, o que ele precisa ter em casa, o Uhum. que ele não pode ter. E infelizmente essa informação é tão escassa que quando a gente vem, por exemplo, pela feira, a gente começa a passear, tem um monte de coisa que não é legal para o gato quando a gente olha para o comportamento. Deixa eu ver. Então, falhas Uhum. invisíveis, né? Tanto no manejo em casa, quanto num arranhador que eu vou comprar, numa comida que eu vou oferecer, num banheiro, que areia que eu ponho no banheiro. Então, são coisas que a gente não sabe, a gente como tutor. E o Uhum. veterinário poderia ensinar, se ele soubesse. Então, a palestra, ela é ampla, ela pode ajudar tanto o veterinário para ele aprender o Uhum. que ele tem que falar para o tutor, Aham. como o próprio tutor, puxa, eu não sabia que o banheiro tinha que ser assim, o que que eu faço agora? Quais são as principais dicas, né? Tu consegue dar exemplos para nós? Por exemplo, o que que seria mais importante para você? Você tem gato? Eu tenho um gato. Quando você pensa em coisas boas para oferecer para o seu gato, o que que vem na sua cabeça? Para mim vem a ração e o petisco, creme. Fruta normalmente gato não Alimentação. come, atum E se eu falar para natural. você que um Pode dos ser? principais erros de manejo que a gente faz sem querer é no banheiro do gato? Porque ninguém pensa isso, até para o humano. Quando a gente pensa em qualidade de vida, é óbvio, a gente vai para alimentação. Então a Exatamente. gente tenta olhar assim, que ração é boa? Aí eu já te dou uma surpresa. A melhor alimentação para o gato sempre é a alimentação úmida. Uhum. E a gente escuta que sachê tem sódio, Exato. que vai fazer mal, enfim. Então, dentre a alimentação, tentar agregar o máximo possível de alimentação Uhum. porque é úmida, né? Porque o gato, ele concentra a urina com uma facilidade maior do que quando comparado com o cão, porque ele vem de origem desértica. Então, ele tem mecanismos fisiológicos que fazem com que ele concentre a urina, então ele bebe menos água. Então, Uhum. uma forma da gente suprir isso seria dar alimentação úmida. Uma forma de hidratá-lo melhor, no Isso, caso. para evitar que doenças aconteçam, porque olha só que irônico, né? O gato bebe menos água e ele é predisposto a ter doença renal Exato. e obstruir. Então a gente tem que tentar suprir isso, colocando um monte de fonte de água, churu, sachê, enfim. E cuidar do banheiro, porque Uhum. a gente nunca pensa nisso. Mas banheiro para o gato também é uma comunicação. E se eu não ofereço um banheiro grande, que eu olhe lá e parece que é um divã para o gato, que é maior do que ele, uma areia boa, sem cheiro, que forme um torrãozinho, e eu não tenho, por exemplo, se você tem um gato, você tem, não sei se já te falaram, mas o legal seria se você tivesse dois banheiros. Porque Uhum. em natureza o gato faz cocô num lugar e xixi no outro. Porque também é uma É. comunicação. Então, se eu não me atento a esses detalhes, o que que o gato vai fazer? Segurar mais o xixi. Porque não é tão confortável ir no banheiro. E aí, segurando mais o xixi, eu pioro quadros de obstrução e doença renal crônica. Tu vê. Então, vê como que mesmo não tem nada a ver com a alimentação, mas já Aham. impacta de uma forma que ninguém ensina isso pra gente. É verdade. E faz parte né, do trabalho do veterinário, né, do atendimento clínico, essa orientação para quem tem o gato, né, quem é o tutor de gato. E normalmente, como eu falei pra você, a gente acaba encontrando orientações mais específicas, sim, quando a gente vai em especialista.
Uhum. Porque geralmente o veterinário, que é aquele que a gente fala que é o clínico generalista, ele nem tem tempo para se adequar ou para se atentar a esses detalhes. Uhum. E a gente acaba encontrando uma informação mais rica em veterinários especialistas, ou, por exemplo, eu estou aqui hoje para dar palestra. Eu tenho a minha rotina de atendimento, mas eu dedico a minha vida também a fazer educação continuada no Instagram. Legal. Então eu separo um tema por semana. Então essa semana eu vou falar sobre banheiro, semana que vem sobre arranhador, semana que vem sobre comida. E assim vai, para desmistificar essas coisas e tentar ensinar o tutor, porque se o tutor aprende, ele questiona o veterinário. Aí se o veterinário não sabe, ou ele perde aquele cliente ou ele se atualiza. Então é uma forma de fazer, ó, você tem que estudar mais para atender o gato, senão não dá. É verdade. E dentro, eu fui curioso, falou que aqui na feira, né, tu encontrou várias coisas que talvez não fossem tão legais para os gatos, né, por essa questão. Quais são? Fiquei bem curioso. Eu vou tomar processo? Não, não vai. Ó, granulado de madeira não é legal porque não forma torrão, não esconde o odor da urina pro gato e machuca as E peles isso é do estressante para ele também, pra né? caramba. Várias areias que é aquela forma de pedrinha que parece Sim. um cascalho, é a mesma coisa, não Machuca. forma torrão, machuca. Que mais? Caixinhas de transportes que são pequenas e fechadas, não tem aquela possibilidade de abrir. Shampoo, perfume pro gato, o gato não toma banho, gente. A É gente verdade. sabe que é uma situação ou outra em específica. Aqueles secadores que você põe o bicho lá dentro para ele secar. Mas eu dei graças a Deus, por enquanto, pelo menos eu não sei se eu não dei o suficiente, mas eu não vi banheiro automático. Porque pelo menos nas outras feiras que eu já fui, aqueles banheiros que giram, que o Aham. gato. Não é legal. Aquilo Tanto é que na estressante. palestra eu mostrei a literatura que fala isso, né? Sim. Esse banheiro eu ainda não vi aqui. Mas se eu vejo, eu já fico assim, então tá de brigar com a pessoa. E tem alguma conexão, né, que os veterinários podem ter contigo, algum contato, né, além, é claro, né, dos tutores, né, te Pode, ó. seguirem nas redes Tanto sociais, os enfim. veterinários quanto os próprios tutores, o Instagram, não sei se vocês têm como colocar aí, né? Sim. Juliane Fel, por quê? Lá, assim, não fazendo propaganda, mas é porque você perguntou, tá? Mas tem curso para tutor, tem curso para veterinário, tem que acesso a legal. uma comunidade que chama o Segredo dos Gatos, que a gente fica trocando ideias. Legal. Durante 6 meses tem aula comigo a cada 15 dias. Essa comunidade é mista, tem veterinário que quer aprender, tem tutor. Eu tava aqui pela feira antes de vocês me chamar, pegando as novidades, mostrando tudo. Ó, pessoal, tá aqui. Legal. Mas a minha dedicação de vida é quebrar esses tabus, mostrar o que tá certo e o que tá errado na visão da ciência, né, na visão dos gatos, para ajudar, porque eles não conseguem falar e eles têm tanta particularidade que se a gente não se atenta, passa batido e eles vão sofrendo em silêncio, porque eles são estoicos. Então eles são treinados a esconder o que sente. Então junta tudo isso, se a gente não consegue ajudar, coitado do gato. Muito obrigado, Juliane. Obrigado, Foi um prazer eu. te receber aqui, aprender um pouco mais. Vou te seguir nas redes sociais, lá no Ah. Instagram, né? E acho bem legal, assim, essa questão de tu ter os treinamentos, né? Os cursos para tutores, além, claro, dos veterinários, né? Que precisam estar atualizados, mas os tutores também, porque é muito importante essa questão do tutor entender a responsabilidade que ele tem. Posso te contar uma coisa que eu Por favor. adoro? Porque o tutor aprende e ele vai questionar o veterinário. Tem veterinário que fica bravo, mas é o que eu falo. Por que que o tutor não pode saber o tratamento que tá fazendo pro gato? O areia que tá usando. Não sei se você tem filho, né? Eu sou mãe. Se o pediatra me fala, ó, você vai dar esse remédio, e não me explica o porquê, eu quero bater nele. E eu acho que a gente tem que ser assim também. É um filho nosso, É né? verdade. Então eu adoro ensinar por causa disso. Porque aí o dono de gato é chato, né? A gente sabe disso. Ele gosta de saber das coisas, aí ele chega e fala: não, não vou dar isso daqui porque a Juliane já falou que não pode. verdade. Aí o veterinário vem brigar comigo. Fala: não, eu vou continuar falando. E aí, tu Porque vai o tutor falar por precisa que saber. não pode, né? Exatamente. Exato. Tem que ter uma explicação. Sim. Né? E tu estudou para isso, né? E eu sou conhecida, eu sempre coloco lá, vozes da minha cabeça. Porque antigamente o pessoal que não conhece entrava lá e colocava isso, Aham. né? Aí ficou um bordão lá. Bordão. Mas tudo que eu coloco lá tem a literatura. Então Legal. sempre tem a referência pra gente ficar embasado que não é nada da minha cabeça, né? É algo que tá ali comprovado por alguém. Juliane Fez, muito obrigado. Prazer te receber aqui no Obrigado, podcast na eu. FEPET 2026. Obrigado, pessoal. Amem os gatos antes de tudo.